E o Juscelino Joukovski mandou também uma contribuição, dupla inclusive, parece, não sei se duplicou aqui só no meu negócio, mas de qualquer forma eu agradeço e falou que é possível, sob seu ponto de vista, que no futuro todas as previsões religiosas forem desmentidas, que a humanidade volte somente para a filosofia? Ah, tá, peraí. É possível que, sob o seu ponto de vista, que no futuro, quando todas as previsões religiosas forem desmentidas, a humanidade volte somente para a filosofia? Então, eu acho que esse retorno, na verdade, esse ponto de retorno, não existe, porque a filosofia ela se desenvolve num ambiente bastante religioso também, em algum sentido, né? Os filósofos não eram necessariamente ateus, muitas vezes tinham um entendimento de Deus particular. Inclusive, alguém perguntou numa live recente se existiam ateus na antiguidade. Eu achei um livro sobre isso, chama Battling the Gods, né? Batalhando contra os deuses, e um subtítulo que é mais ou menos ateísmo ou descrença na antiguidade clássica ou na Grécia Antiga. Eu já separei esse livro aqui, eu pretendo ler ele o mais rápido possível e responder essa pergunta na forma de um vídeo mais completo mais para frente. Mas enquanto isso, né, sobre sobre a sua pergunta, os filósofos eles trabalhavam com, se a gente pegar na Grécia Antiga mesmo, né, Platão usava muita mitologia para comunicar os seus pontos de vista filosóficos, né, essas coisas estavam muito juntas. Às vezes até se fala numa passagem do mitos para o logos, né, do mito para a razão, mas é difícil identificar assim, onde que isso acontece de fato, né? Porque, como eu disse, Platão e vários outros filósofos, né, recorrem muito aos mitos. Você não sabe até que ponto ele está usando isso como uma historinha ou o quanto que os gregos acreditavam nos seus mitos, né? Que é o tema de um outro livro acho que é do Paul Veyne. Não sei se é do Paul Veyne, eu sempre confundo o Paul Veyne com o Vernon, né? Acho que é do Paul Veyne mesmo. Acreditavam os gregos em seus mitos. Mas, enfim, a religião, no sentido de uma tentativa, porque a religião também é um conceito muito amplo, né? Mas religião, no sentido de uma tentativa de compreender algo sobre-humano, se a gente quiser pensar mais ou menos a partir desse conceito, isso sempre existiu e eu acredito que sempre vai existir. E não é algo necessariamente avesso à filosofia, né? Eu acho que certas formas de religião, no sentido mais institucional, da religião como uma forma de ordenamento social, né, ou de controle social, pode ser bastante desmotivacional para perseguir certos interesses e pensamentos. Então pode gerar muita censura, até de fato perseguição, execução, como aconteceu ao longo da história das religiões, né, em qualquer lugar do planeta também. Nem sempre, quer dizer, quase nunca a divergência foi bem aceita pelas sociedades. A religião, né, você falar que é um mandamento divino, você acaba suprimir o diferente ali, você matar o idólatra, né, destruir um povo porque ele cultua deuses diferentes. Isso já aconteceu muito e pode ser usado também de forma política, né, como uma legitimação para uma conquista territorial mesmo. Você está interessado nas terras ali, mas você mete essa, né? Enfim, a religião tem seus problemas, mas a religião também tem aspectos positivos, né? Muitos filósofos buscaram, se apaixonaram assim pelo cosmos, pelos astros, pelo funcionamento da realidade, com uma inspiração, quase como um ato devocional, né? Uma forma de adoração. O Johannes Kepler mesmo, o astrônomo, né, dizia que ele queria ser sacerdote quando ele era jovem e, de fato, se tornou um sacerdote, mas tornando-se astrônomo. Ele dizia que ele era um sacerdote do segundo livro, que o primeiro livro é a Bíblia, o livro que Deus escreveu, e o segundo livro era a natureza. Isso era uma metáfora muito comum nos tempos ali da Revolução Científica, né? O segundo livro era a natureza, que é o livro que Deus escreveu também, né? São dois livros escritos por Deus, né, nessa concepção, e o Johannes Kepler era alguém que se dedicava a decifrar, a ler de forma devocional, em adoração, o livro da natureza, né? Então a religião, a piedade como uma coisa para impelir a pessoa aos estudos também acontece, né? E aconteceu ao longo da história. O próprio Isaac Newton, né, era uma figura muito piedosa também, o que levava o Newton a investir a vida nos assuntos que ele pesquisava tinha muito a ver com a sua piedade particular, né, o seu cristianismo bastante particular, né, unitarista, né? Enfim, não por acaso ele escreveu muito sobre o Apocalipse também. Fazia parte do mesmo esforço de investigação sobre alquimia, né, o Newton escreveu também, tudo isso tinha a ver
com a sua sede, né, insaciável ali de entender a realidade, que para ele era basicamente um exercício religioso. Então, assim, a religião ela pode ser castradora, mas pode ser motivadora também. Ao longo da história a gente observa isso, né? Não é uma filosofia que eu estou colocando aqui, eu, Henrique, estou propondo isso, não. Isso é algo que você pode observar empiricamente pela história, né? Tem até uma série de aulas que está numa playlist aqui no canal que chama Ciência e Religião através da História, que foi um curso que eu ofereci como optativa lá no FMG. E aí foi nos tempos da pandemia, então teve uma parte gravada que eu passei para os alunos, e essa parte gravada depois eu transformei num curso de extensão pela UFMG mesmo, que está aberto no YouTube aí. Só não dá para tirar o certificado mais, porque ele não está aberto para inscrição. Mas os vídeos estão aí, depois se você tiver interesse nessa temática, né, das diversas relações históricas entre ciência e religião ao longo da história, repetiu a história aí, né, principalmente do século XVI para frente, dá uma olhada lá nessa playlist. E o Robson comenta que a filosofia se perdeu quando começou a discutir Deus. Mas os filósofos antigos todos falavam sobre Deus, né? Se você. Aristóteles falava de Deus, Platão falava de Deus e dos deuses, né? Usavam a ideia Deus, né? Theos, de forma mais. Sem se referir a um deus específico, ou talvez isso é associado a Zeus, mas essa ideia de um certo monoteísmo grego também é uma ideia interessante para discutir posteriormente, né? É mais uma referência a um deus no sentido mais abstrato, que aparece muito nos filósofos, e os deuses também em geral, né? Demócrito, todos eles com entendimentos particulares sobre Deus, mas é difícil encontrar um período da história em que os filósofos não tinham alguma coisa, não discutiam Deus, né? Mesmo que fosse para desafiar as opiniões tradicionais. E a Bianca Moura confirma que é do Paul Vane, sim, o livro Acreditavam os Gregos em Seus Mitos? Interrogação. E o Limbo pergunta: vocês estão falando sobre o quê? Sobre tudo e sobre nada, né? Do café mandou uma contribuição, valeu aí café, e falou que a origem do tarô é pacificada quando esses métodos de adivinhação começaram a ser perseguidos pela Igreja Católica. Você pensa em fazer vídeo sobre o ocultismo? Amo o canal, um grande abraço. Valeu aí demais, café. Eu não conheço muito a origem do tarô, sinceramente. Eu sei que a origem do baralho, né, do baralho comum que a gente joga hoje, tem a ver com o tarô, né? E o tarô ser perseguido pela Igreja Católica, eu também não sei nada a respeito disso. E você falou assim, você pensa em fazer vídeo sobre ocultismo? Eu já fiz alguns vídeos sobre ocultismo, que você pode colocar dentro desse rótulo, né, desse conceito, que são vídeos sobre alquimia, tem um diálogo, né, com a questão do ocultismo. Tem um vídeo, tem uma série que eu fiz aqui no canal, tem uma playlist, isso já tem um tempo, né, mas você encontra aí no canal uma playlist que chama Magia, Ciência e Religião na Europa Moderna. Eu acho que é isso. E aí nessa playlist tem alguns vídeos sobre ciências ocultas, no Renascimento e tal. Que não é exatamente ocultismo, talvez, eu não sei, é porque eu não sei qual é exatamente a perspectiva que você tem em relação ao ocultismo. Mas eu falo sobre forças ocultas nesses vídeos no sentido que era o sentido do Renascimento, né? De forças ocultas era quase um conceito físico, né? Tem forças atuantes que são não ocultas, são explícitas, por exemplo, quando eu empurro um copo, a força que faz o copo mexer tá explícita, você vê, e há forças ocultas operantes. Então, o crescimento de uma planta, de um embrião no corpo da mulher, isso era considerado forças ocultas, né? Então, assim, a ideia de forças ocultas mesmo, ela fez parte do desenvolvimento da história da ciência e até da ciência moderna. Tem até um vídeo, acho que nessa playlist, que eu falo sobre abordagens científicas do século XVIII, XVII, XVIII, ao tema da bruxaria, de criar uma ciência da bruxaria, como analisar os fenômenos de bruxaria a partir de uma ótica baseada em evidência, etc, né? Depois dá uma olhada lá essa playlist, pode te interessar. E tem o curso, né, sobre história da alquimia também, que está na descrição de todos os vídeos. Lá tem um curso, os dois pontinhos, e tem um link, que é um curso que acho que tem uns 2 anos que eu ofereci. E aí depois eu peguei a gravação e a gente fez uma versão gravada, que chama História da Alquimia, né, das origens greco-egípcias ao século de Newton. Mas na verdade ele vai até Jung, pensando a alquimia de uma perspectiva histórica, né? Não exatamente esotérica no sentido mais popular. Que também é uma palavra que tem muitos significados, né?